sobre o nosso palestrante, então, Bruno, já que você é fã dele, quem que a gente vai receber aqui nesse palco agora? Qual que é esse tema que a gente vai abordar agora? Fer, esse cara tem uma trajetória incrível, tá nos maiores podcasts de todo o Brasil. Ele fundou uma das maiores marcas de roupa do Brasil. Mas não só isso, ele inventou um movimento chamado do Inoffice, só que ele é o cara que faz um monte de coisa. E eu acompanho ele nas redes sociais, ele tem postado muito sobre wellness, sobre o varejo saudável, não só no Brasil, mas no mundo. Então eu tenho certeza, Fer, que ele vai acrescentar muito nesse evento de hoje. Com certeza. O nosso convidado é mentor, investidor de sucesso, fundador da Reserva. Vou deixar para você chamar, Bruno. É isso mesmo. Com vocês, Rony Mesler. Chega aos nossos palcos, meu querido. Seja bem-vindo, Prazeraço Rony. te receber. Prazer é todo meu. Muito bom te receber aqui. Plateia cheia aqui para te ver falar. A gente tem um presente para você, o pessoal tem vai um presentinho tá aqui, ó. Uma garrafa da Paco, deixa eu pegar. personalizada. Personalizada. Que aí depois pode usar durante a feira com os bebedouros que estão aí. Pessoal, vocês viram que tem bebedouros por todo o pavilhão de água, fiquem à vontade. Bom, e eu trouxe também um presente para quem está aqui, né? A gente acabou de anunciar que a gente se tornou sócio da Good Day, que é uma marca que tem um stand que está entupida aqui na feira, 100 metros daqui, só sair reto. Mas para quem não quiser, boa, maravilhoso. Para quem não quiser ir lá, eu trouxe uma mochila cheia de amostra. Eu vou botar aqui na boca do palco, no final, tá? Vocês podem pegar, tá? Ó, que beleza, o cara, presente. ele é aqui, vendedor master, né? Presente A vendas não sai dele. Olha só, para ser empreendedor, você tem que ser, uma empresa tem vendedores e resto. É isso. Todo mundo tem que ser vendedor. Boa. Então, sou vendedor, vim aqui hoje vender. Maravilha. E amo vender. Legal. Meu irmão, o palco é todo seu. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Muito pessoal. obrigada, Rony. Bom, turma, primeiro, prazer enorme estar aqui hoje. Eu vim aqui na feira aprender. Coisa mais maravilhosa na vida é a curiosidade. É você poder aprender sempre, melhorar sempre. A gente está começando a chegar nesse mercado agora, no mercado de vocês, com muita humildade, sempre querendo aprender mais, para poder, através desse aprendizado, também poder entregar e deixar um pouquinho de legado para esse mercado. Tá? Eu vou contar a história, como é que a gente saiu da moda e caiu aqui. A ideia da palestra é essa, mas eu não poderia deixar de começar agradecendo pela curiosidade, pela disponibilidade de vocês estarem aqui escutando esse cara que está só começando nesse mercado agora a contar a história, tá, gente? Dito isso, o que eu acho que a gente aprendeu a fazer ao longo dos 18, 20 anos que a gente empreende nesse país de maluco chamado Brasil, né? É que quanto mais você coloca propósito, você compreende propósito no seu negócio, você sabe exatamente o porquê, além do que e do como você está fazendo aquilo, maior é a performance, maior é o resultado. E eu tenho a honra, né, o privilégio de, no que diz respeito ao empreendedorismo, ter vivido todas as fases que um empreendedor pode viver empreendendo no Brasil. Né? Primeiro, a gente lançou um negócio, ou seja, lançar o negócio do 0 para 1 milhão é a fase mais difícil do negócio, porque ninguém te conhece, você não tem canal de fornecimento ainda, você não tem canal de distribuição ainda. Então a gente empreendeu quando todo mundo falava que era impossível. Aquelas opiniões que te dão sobre o seu negócio são sempre muito construtivas e estimulantes, né? Para não dizer o contrário. Quando a gente começou a vender roupa, fazer roupa masculina, os conselhos que meus amigos me davam, eu contava que eu ia fazer, eu trabalhava numa multinacional com foco em implantação de sistemas. Eu falei, cara, mas você vai fazer roupa para homem? Homem não compra roupa. Olha como é que era estimulante, né? O que eles me falavam. Então essa fase é muito difícil. Aí depois, a gente de maneira independente, empreendeu um negócio de R$1 milhão a R$400 milhões por ano. Sozinhos, bootstrapping, com capital próprio. A gente fez um negócio com R$10 mil meu e R$10 mil do Fernando, meu sócio. E depois a gente só girou o capital próprio, sem capital de terceiros, para fazer o crescimento até 400 milhões. Lá no final de 2020, a gente faz o exit da empresa. A gente vende a empresa para a Arezzo & Co, uma empresa sapateira, que muitos de vocês devem conhecer, se não todos, que é listada em bolsa. A gente vende ela por um valor atualizado, se a gente atualizasse para valores atuais, seria aproximadamente R$1 bilhão.
né? Só que qual foi o X da questão? Além de vender a empresa, a gente faz um contrato de permanência na empresa. Então a gente se torna intraempreendedores. A gente tinha um business plan que a gente mostrou para a companhia adorou, falou, a gente quer que vocês executem. Então a gente fica mais 4 anos na empresa, empreendendo o nosso negócio. Me torno CEO da nova empresa que se forma e a gente leva a empresa de 400 milhões de reais para 2 bilhões de reais no final de 2024. No final de 2023, porque eu sou empreendedor, eu não sou executivo, absolutamente nada contra quem é executivo, é um perfil profissional, né? Eu sou empreendedor, eu preciso estar na rua, preciso estar vendendo, eu não sou um cara de sala de reunião, sou um cara de fazer isso aqui, de entrar aqui com amostra, distribuir, usar a camiseta, mostrar o boné, né? Eu sou um cara de rua, de venda. Eu avisei para a companhia no final de 23, começo de 24, que eu sairia da empresa, eu e meus sócios fundadores, para empreender novamente. Até então a gente não sabia exatamente no que, tá? E é isso que nos trouxe a Rebels Ventures, que eu vou contar um pouco mais à frente para vocês, tá? Então a gente viveu depois disso um período de reflexão, de entendimento do que a gente fez e o que a gente aprendeu fazendo o que a gente fez. A palestra de hoje é sobre isso, o que a gente fez, o que a gente aprendeu, né? Para depois empreender novamente. Também vou contar para vocês o que a gente está fazendo, tá? Então esse é um resumão da ópera do que como empreendedor no Brasil a gente viveu, tá? Todos os ciclos, até a nossa sucessão no nosso próprio negócio, escolher quem são os seus diretores, quem ia ficar no nosso lugar, a gente teve o privilégio de fazer, tá? Normalmente, isso é um dado, pesquisa de Harvard, tá? Normalmente, quando você vende uma empresa para um player estratégico, como é o nosso caso, em 1% das situações, depois de 4 anos, a empresa existe. A sua empresa existe. E desses 1% que existem, em 2% dos casos, os sócios fundadores ainda estão lá. Então, quer dizer, havia 2 de 1% de chance da gente estar lá no final de 2024 e a gente fez, tá? Bom, agora um pouco das nossas descobertas. Por que a gente fez o que a gente fez? Comecei falando aqui, a força do propósito. O porquê você está fazendo aquele negócio é muito mais importante do que o que ou como você está fazendo no negócio. Por que é muito mais importante? Porque você acordar de manhã para ir fazer alguma coisa que você ama fazer, é legal. Mas quando isso tem um propósito de legado, de deixar alguma coisa maior, que está no seu nível de consciência, que você consegue explicar isso vira um superpoder. Vira um superpoder para você acordar de manhã e trabalhar, porque te dá muito mais tesão. Vira um superpoder como marca empregadora para atrair talento, né? Principalmente na nova geração. A nova geração precisa de um propósito maior para se engajar naquele trabalho, né? Nós estamos aqui num universo que, diferente da moda, a moda, estrito senso, é o segundo mercado mais poluente do mundo. E mais, ninguém precisa dessa camiseta, né? Você compra a camiseta, ou um vestido, ou uma calça, o que você quer, né? O que a gente está fazendo aqui tem propósito estrito senso. É vender produtos naturais que fazem bem para a saúde de quem os compram. Então, a compreensão do propósito dos negócios, acredito eu, de todos que estão aqui hoje, é muito mais fácil do que de um negócio de varejo de moda. Então, busquem entender esse propósito. Agora, falar entendam o seu propósito é muito simples, difícil é entender, né? A gente faz terapia a vida toda e talvez os sortudos com 50, 60 anos de idade vão descobrir os seus propósitos pessoais. E na empresa, que é um grupo de pessoas, não é diferente. É muito difícil, né? Então, o que eu recomendo? Reflitam, mas reflitam assim profundamente. Quais são os seus valores? Porque propósito é um negócio que nasce da prática disciplinada dos valores. Valor é um negócio que a gente aprende em casa, com nossos pais, com a nossa família, com a nossa vida, quando a gente cai e tem que levantar. É um negócio que a gente aprende todos os dias. E mais, lista de valor de empresa, gente, não pode ser uma lista de 10, 15, 20 itens. Por que não pode? Porque todo mundo tem que saber de cor. O valor, ele serve para a hora da bifurcação. Contrata essa pessoa, não contrata essa pessoa. Está alinhada com o valor? Contrata. Não está alinhada? Não valor. Faça essa campanha, não faça essa campanha. Está alinhada com o valor? Faço. Não está? Não faço. Faça esse produto, não faço produto. Manda embora essa pessoa, não manda embora essa pessoa. O valor é bifurcação. Então, todo mundo na empresa, não só os fundadores, que depois a empresa vai crescendo, sai do 0 para o 1, todos nós aqui precisamos ser mais gestores, além de líderes, né? Então a gente tem que estar alinhado nos valores com as pessoas, e as pessoas têm que saber de cor quais são os valores.
No nosso caso, na nossa empresa anterior e nessa atual, porque os valores a gente traz da vida, então não muda, o sonho tem que ser bom e grande, porque não adianta você querer crescer fazendo sacanagem com os outros. A mente tem que estar aberta. Gente, a gente confunde inovação com tecnologia. Tecnologia é meio, não é fim. Inovação nada mais é do que você perceber que alguém tem um problema, desenvolver uma solução para esse problema e fazer esse ser humaninho usar essa solução. Se a gente fez isso, a gente inovou. Isso pode ser um processo, isso pode ser um departamento, isso pode ser uma campanha, isso pode ser um produto físico, isso pode ser um alimento, uma bebida, qualquer farmaco, uma coisa de beleza e higiene. Pode ser tudo. Na realidade, quase nunca é um produto digital, mas a gente confunde inovação com digitalidade. A matéria-prima da inovação, na minha humilde opinião, no que eu aprendi empreendendo, não é a tecnologia, é a audição. Porque quanto mais a gente consegue escutar, mais a gente entende que os outros têm problema. E a gente vai desenvolver a solução e a gente vai inovar. Tá? E o terceiro valor que a gente tem é o compromisso tanto com pessoas como com resultados. Só tem duas formas de você ganhar dinheiro e prosperar se você não cuidar de gente no nível máximo de detalhe. Você ser um grande artista e pinta uma obra que tem um valor intangível, ou você ser ladrão. Né? Aí você vai ganhar dinheiro sozinho. De todas as outras maneiras, o que eu aprendi, liderava até 31 de dezembro do ano passado, 5.700 pessoas. Quanto mais a gente se preocupa no nível de detalhe com as pessoas, a maior parte de nós, galera, apesar da gente ler coisas nos jornais que nos dizem o contrário, somos bons. Então, quanto mais a gente se preocupa com as pessoas, mais elas serão gratas e mais elas vão devolver. Para a empresa, para o negócio, a família delas vai entender mais valor na empresa. Então, quando a gente precisar que elas trabalhem um pouco mais, a família vai compreender valor e vai estimular. Então, o que eu aprendi, quanto mais no nível de detalhe a gente ia na vida das pessoas que trabalhavam na companhia, mais elas devolviam e mais a gente tinha resultados. Então, é quase que uma consequência, é compromisso tanto com pessoas como com resultados. Bom, e aí, isso é o que a gente acreditava, né? Que a gente sempre acreditou e que sempre foi o nosso propósito. E o que a gente fez ancorado por esse propósito ao longo desses 18 anos? Pouquinha coisa, como vocês vão ver aí. Ó. É coisa pra caramba, tá? Então a gente nasce lá fazendo uma bermuda de praia, vendendo a bermuda de praia na mala do carro, né? Depois vieram umas camisetas de qualidade maravilhosa, a gente tem amigos que usam elas até hoje de pano de chão, de pijama, era muito ruim, né? Então a gente foi melhorando, depois vieram, essa foto aqui que está aqui embaixo do nosso primeiro showroom, aí a gente abriu a nossa primeira loja, uma loja gigante, a gente começou vendendo para lojistas multimarcas e depois abrimos a nossa primeira loja. Uma loja gigantesca de 33 metros quadrados em Ipanema, a gente entendeu que o consumidor queria experiência, varejo físico é experiência, então a loja era a nossa casa, onde a gente recebia os amigos para confraternizar a vida, então tinha mate natural, tinha coco da praia, tinha biscoito Globo, tinha o cappuccino, que era a receita de família, cerveja gelada, enfim, uma música maravilhosa, e os vendedores dançavam com os clientes. Teve uma percepção de que vendedor nesse país tem vergonha de ser vendedor. No comércio varejista, o vendedor está vendedor, não é vendedor. E na moda, a entidade mais ouvida dentro de uma marca é o diretor criativo. O adjetivo mais, assim, parecido com o que o diretor criativo acha que ele é tipo assim, deixa eu pensar, Deus. Né? Ele acha que é Deus. E o vendedor é um atendente. Então a nossa cabeça é o seguinte, vamos inverter essa pirâmide. Porque quem é o nosso chefe? Quem é o chefe de todo mundo que está aqui? O cliente. Quem está mais perto dentro da estrutura organizacional do cliente? O vendedor. Então o ser humano que tem que ser mais ouvido dentro de uma empresa é o vendedor. Quanto mais a gente ouve o vendedor, mais a gente entende o problema do cliente, mais a gente pode desenvolver uma solução para o cliente, mais a gente vai poder saber vender para ele essa solução que a gente fez para ele, certo? E aí a gente foi fazendo um monte de coisa ao longo desse tempo, até ser considerado uma das marcas mais inovadoras do mundo, por uma revista americana mega reconhecida. A gente foi em 2017, tá? Fizemos linha de produto para quase todos os times de futebol brasileiros, ninguém fazia isso, nós somos a marca oficial de moda de 90% dos clubes brasileiros, todos eles estão indo agora para o Mundial lá, os brasileiros, né? Usando a roupa de pré e de pós-jogo que a gente desenvolve para eles. Enfim, a gente fez de todo um pouco.
nesse mercado. Nos tornamos uma empresa B, a primeira marca de moda brasileira a receber a certificação B, a empresa pública, primeira de moda no mundo a receber uma certificação B. Lançamos um projeto de combate à fome, um P5P, enfim, a gente fez um monte de coisa. Bom, e o resultado desse tanto de coisa que a gente fez foi isso aí. A gente sai em 2018, né? Aí teve 19, 20 pandemia, foi um ano meio flat, então a gente sai entre 2020 de 400 milhões de reais de faturamento e a gente cresce a quase 2 bilhões de reais de faturamento no final de 2024, com um aumento de margem concomitante, né? A gente sai de 10,5% de lucro em 2018 para 18,8%, mais de 80% de crescimento em margem, mais de 4 vezes crescimento em faturamento num período muito curto de tempo, tá? Bom, a gente sai também nesse período de uma bermuda, sacoleiro, que vendia em carro, de um showroom. Eu olho para a foto desse showroom até hoje, eu acho ele maravilhosamente lindo, me emociona, tem muito amor, tem muito suor nisso, né? Lançaram um meme, para mim, os memes raramente são inteligentes, mas um meme recente foi o melhor dos memes da história, ao meu ver. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Nasceu perfeito, nasceu tarde. Então, esse foi o nosso primeiro showroom, a gente tem um orgulho danado dele, e depois a gente vira essa plataforma de marcas de moda, consolidadora e fomentadora de marcas de moda, que dá ganho de eficiência em crescimento através de tecnologia e logística, um monte de produto digital desenvolvido, um monte de marca complementar ou por ocasião de uso, ou para o público-alvo, e que deu esse faturamento que eu mostrei para vocês. E aí, gente, desse processo que eu rodei aqui em 5 minutos, tá? 10 minutos, o que a gente aprendeu, né? Quando você é movido pelo propósito, você não entrega valor, é o que eu falei da bifurcação, né? Você não entrega valor só para as entidades com as quais você tem relação comercial. Você entrega valor para todo mundo que está ao seu redor. Você entrega valor para os seus colaboradores, em primeiro lugar, para os seus consumidores, para os seus fornecedores e para as comunidades que estão ao redor da empresa. Então eu trouxe aqui, como eu sei que tem muito empreendedor aqui, eu quis trazer uma apresentação que fosse muito prática em termos de exemplos práticos, de coisas que com base em propósito e valor, nós aprendemos e fizemos para cada uma dessas entidades, para que fossem coisas que todos vocês nos seus negócios pudessem copiar, misturar as suas coisas, usar como vocês quisessem, tá? E eu vou começar com as coisas que a gente fez com a entidade que eu considero mais importante, que são os nossos colaboradores. Quando eu trabalhava na iniciativa privada, havia um negócio muito perverso na cultura corporativa, né? Que assim, quando um departamento que não é o seu tem que fazer alguma coisa para o seu, está fazendo um favor. Isso eu tenho certeza que acontece até hoje nas minhas empresas, acontece na de vocês, né? E eu pensava que se um dia eu empreendesse, eu ia fazer alguma coisa que quebrasse esse ciclo vicioso e pouco inteligente. Então a gente criou um programa que chama Bota na Vitrine. Lembra? Lembra da nossa lista de valores, né? Então, sempre com base em valor. O que é o Bota na Vitrine? Você só pode botar na vitrine, você manda a indicação para um comitê multidisciplinar de alguém que fez uma coisa muito legal para o seu departamento que não seja do seu departamento. Todo mundo que entra para trabalhar na companhia lista na ficha admissional 3 sonhos realizáveis. Não adianta dizer que é uma casa na praia porque não vai rolar. Tem que ser um sonho realizável, né? E aí o prêmio para quem ganha bimestralmente, quem a colocar na vitrine bimestralmente, a melhor história, é a realização de um sonho, né? Então, por exemplo, esse é o Emanuel, o sonho dele era dirigir uma Ferrari, a gente pagou R$400, ele dirigiu a Ferrari por 4 horas aqui em São Paulo. R$400. A gente não tem dinheiro para fazer o arquivo confidencial da vida lá no Domingão do Hulk, né, da nossa história, mas tem dinheiro para fazer o arquivo confidencial da vida das nossas pessoas. Então a gente vai lá na casa do Emanuel, entrevista o pai, entrevista a mãe, entrevista a esposa, esposo, filhos, entende de onde veio o paixão por carro, mostra ele dirigindo a Ferrari, vrum, 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 né? Bota ele no palco, os filhos veem ele no palco, né? Então, não é uma questão de disponibilidade financeira, é uma questão de disponibilidade emocional. Né? Quanto que vale a lembrança de um filho, de um pai ou de uma mãe no palco sendo premiado? Todo mundo pode fazer isso. Se não for 400, vai ser 100, vai ser 200. Vai ser qualquer coisa. Segundo exemplo, eu tenho 3 filhos. O Nick que tem 12, o Tom que tem 10 e a Kiki que tem 8. Quando o Nick nasceu, eu fiquei 45 dias de licença com eles em casa. Com ele e com a minha esposa. E é até hoje fundamental para a nossa família. Então, por isso, desde então, todos os pais da companhia, sejam eles homossexuais ou heterossexuais, têm 45 dias de licença. Né?
Isso gerou uma retenção de 100%. Não teve até hoje um pai da companhia que tenha passado pelo processo de licença e tenha espontaneamente pedido para sair da empresa. Ao longo desses anos todos a gente já teve que desligar alguns. Mas o turnover é zero espontâneo. Volta. Sempre volta quando você vive pelo próximo. O bem sempre vem e se prospera. Terceiro exemplo. Estava viajando com a minha esposa, estava numa loja de departamento americana. E a gente foi pela 20ª vez atendido por uma senhora que tinha quase 80 anos de idade. E aí a minha esposa, eu falei para ela, nossa, gringo é incrível, contrato idoso, né? E ela falou, pô, você é um baita chato, toda vez que a gente vem aqui você fala isso, cala a boca e faz. Aí eu falei, pô, pode crer, brother. Né? E a gente lançou o Cara ou Coroa. Já há 10 anos, 40% da nossa base de loja tem pelo menos um profissional acima dos 70 anos de idade. E aí aconteceu duas coisas. A primeira muito fofa. Os pais dos meus amigos começaram a me mandar currículos. Né? A segunda é que o que começou como um projeto comercial, projeto social, de inclusão, de combate ao etarismo, virou um projeto comercial. Porque os nossos cabeça branca vendem pra caramba. Por que vendem muito? Pô, a faixa etária de 20 a 22 anos de idade na loja, entra uma pessoa acima dos 70, rapidamente ocupa um papel de produtividade, método, direcionamento de carreira, gestão, mentoria, a barra da loja sobe. Volta, essa é a foto de um dos grupos, todos os anos a gente faz um fotão com eles, é a foto de um dos anos. Agora eu vou trocar de entidade. De que maneira o propósito se manifestou ao longo do tempo para os nossos consumidores? Primeiro exemplo, a maior premiação da nossa companhia não vai para quem entrega a melhor história de encantamento. Não vai para quem entrega a melhor quantidade de vendas. Vai para quem entrega a melhor história de encantamento. Não é qualquer KPI clássico de varejo. Tá? Sempre só sale, vendas totais. Salário médio de um vendedor é entre 4 e 6 mil reais na empresa. Essa premiação que a gente criou é de 30 mil reais por bimestre. E vai para quem entrega a melhor história de encantamento ao cliente. Por que a gente faz isso? Quem entrega a melhor história de encantamento para o cliente, faz o cliente voltar mais. O varejo normalmente, gente, se você passa por um processo, por exemplo, tem uma história que um vendedor escutou, que ia ser aniversário de um cliente, do filho de um cliente, que era flamenguista, foi lá no Flamengo, assinou a camisa do Flamengo por todo o time, deu de presente para o cliente, né? E além disso gravou um depoimento de todos os jogadores desejando felicidade para o rapaz. Depois você passa por um processo desse, você não vai comprar em outro lugar. Então, varejo, a gente não deveria querer ser só a loja para onde o cliente mais vai. A gente deveria principalmente crescer a loja para onde o cliente mais volta. Né? Então, quanto maior a entrega de experiência, mais o cliente vai querer voltar. E maior vai ser o LTV, a retenção daquele cliente. Por conta dessa nossa forma de ser, as nossas lojas acabaram virando também ponto de venda, além de ponto de encontro. Então, nós temos barbearia nas lojas, nós temos cafeteria, loja do Santos Dumont tem sala VIP para o cliente esperar o voo. Tem gente que vai lá, só faz a barba e vai embora. Mas você bota um PIN de gratidão, que quando a pessoa precisa comprar, ela volta. Por conta desse jeito também de ser e fazer, as nossas campanhas não vendem produtos. Elas vendem motivos de conversas com nossos consumidores. Elas são diálogos, elas não são monólogos. Eu vou mostrar aqui uma das campanhas no final, que eu considero a campanha mais legal que a gente já fez na história, que eu acho que isso vai ficar bem claro. E um quarto exemplo. Todo mundo que compra na companhia recebe 2 cupons na boca do caixa. O primeiro cupom é o cupom fiscal, que todo mundo tem que entregar. O segundo é um gerencial. A gente entrega um mini demonstrativo de resultados para todo mundo que compra na companhia saber exatamente quanto a gente ganha. O brasileiro acha que por quanto a gente vende, é quanto a gente ganha. Então você comprou essa camiseta por R$200, o brasileiro acha que você ganhou R$200. Quando você fala para ele que você ganhou R$20, ele ancora a percepção de preço num outro lugar. A gente vive de bem de consumo. Bem de consumo tem margem pequenininha. Se fosse marjão, a gente podia ter uma vergonha de contar, mas já que é marginha, vamos contar. E o que a gente consegue com isso? Lealdade, confiança, bond de relacionamento. São centenas de milhares de posts em mídias sociais desse cupom. No país de doido que a gente vive, você ser transparente através do seu negócio é um diferencial de marca, é diferencial de marketing. Agora, eu vou mostrar para vocês a forma como a gente pensa a marca, antes de mostrar a campanha. A gente segue esse funil, que chama funil ACP. Primeiro a gente cria boca a boca na internet, audiência. Depois vai ter uma base mais engajada dessa audiência. Essa base mais engajada a gente separa num grupo de WhatsApp, numa reunião periódica, num evento específico. E a gente cria uma comunidade com essa base. Essa base, ao longo da nossa história, sempre teve entre 200 e 300 pessoas.
Com eles a gente troca recorrentemente sobre as nossas ideias. Processos, campanhas, sistemas, PDV, absolutamente tudo. E quando a gente lança o produto, a gente lança de alguma percepção que a gente teve dessa conversa. Lembra que eu falei que a matéria-prima da inovação é a audição e não a tecnologia? É dessa conversa que a gente entende quais são as dores do cliente, desenvolve a solução e quando lança já tem consumidor, porque pensou com a gente, porque criou com a gente. E eu vou mostrar uma das campanhas que exemplifica isso do ponto de vista da audiência. A gente gosta de fazer campanha que gera boca a boca na internet. Porque essa é a base para criar comunidade, que depois vai ser a base para criar produto. Essa campanha aconteceu como consequência de uma tragédia. Nós temos uma loja aqui em São Paulo, no Oscar Freire, que foi assaltada em agosto de 2012. Jogaram uma pedra na vitrine e roubaram o salão de vendas. Limpamos a loja, não deu em nada. Dezembro de 2012, a loja foi assaltada de novo. Possivelmente pelo mesmo bando. Aí a gente, enfim, fiquei danado da vida, peguei a primeira ponte aérea, vim para São Paulo, cheguei na loja 9 da manhã, a loja abre às 10. Tava o time todo uniformizado, a loja varrida, e eles estavam vendendo sem vitrine. Eles me deram uma surra moral, né? Quando eu reclamava, eles transformavam. E aí um designer júnior pediu o vídeo do assalto, das câmeras de segurança, para fazer uma campanha. Eu dei para ele e nasceu isso que eu vou mostrar para vocês aí. Bom, tava sem áudio, mas acho que deu para entender, né? Isso é transformar limão em limonada e exceto o estoque, essa campanha não custou nada, né? Ganhou o mundo, ganhou o prêmio em Cannes, rodou o mundo todo, não custou absolutamente nada. Então esse é o nosso jeito de fazer comunicação. Isso gera boca a boca, que gera uma base mais engajada, que gera comunidade, que faz depois gerar produto, tá? Bom, agora vamos para os fornecedores. Como é que o propósito se manifestou para os fornecedores ao longo do tempo? Quando a companhia tinha 3 anos de idade, a gente tomou uma decisão. A gente prioritariamente forneceria no Brasil, né? A gente só não produz aqui quando o fornecedor não nos atende ou em qualidade ou em escala. Hoje 97% da nossa produção é feita no Brasil, quando a média do setor é 50% a 60%, né? E volta, gente, né? Esse negócio ele não era muito explicado financeiramente, porque na Ásia é muito mais barato, até 2020. Eu não consegui explicar a decisão, que não emocionalmente. Mas aí veio o Covid, a maior guerra da nossa geração, se Deus quiser nada parecido no resto da vida, mas comercialmente a primeira fronteira que fechou foi a da Ásia, foi a da China. E aí enquanto a nossa concorrência não tinha produto, para a gente sobrava produto. Boa parte desse ganho de crescimento que eu mostrei para vocês no gráfico é ganho de share que a gente ganhou por a gente ter produto e a concorrência não tem. Então, sempre volta. A gente só tem que perseverar, né? E eu chego no último stakeholder, né? De como o propósito se manifestou para as comunidades ao nosso redor. E eu vou focar somos vários projetos de socioambiental, mas eu vou focar no principal, que na minha opinião é o mais reconhecido, que é o nosso projeto de combate à fome e ao desperdício alimentar. A gente queria lançar um projeto de entrega social em educação, né? E eu fui fazer uma entrega social da marca em Pentecoste do Norte, que fica a 100 km de Fortaleza, que é da região Nordeste aqui, deve conhecer, uma região muito pobre. Eu fui de táxi, o táxi ficou me esperando, um garoto da região me pediu carona de volta, esse rapaz de camisa polo vermelha. Na volta ele me fez uma pergunta que mudou minha vida. Ele perguntou para mim se na hora do almoço, quando eu estava com fome, eu conseguia trabalhar. Eu falei que não e ele me respondeu que na bolha onde a gente mora, a gente acha que o maior problema do país é a educação, não que não seja um grande problema. Mas antes da educação, muito antes da educação, vem a fome. E que a gente devia estudar o problema da fome. E a gente foi estudar o problema da fome. E eu vou resumir aqui, seria outra palestra para contar o problema da fome, mas eu vou resumir aqui em 3 descobertas.
63 milhões de brasileiros encontram-se numa situação de insegurança alimentar. Isso significa dizer que eles não sabem se vão ter dinheiro para comprar ou para comer alguma coisa. Isso é 1 em 3 cidadãos brasileiros. Desses 63 milhões, 10 milhões não vão comer nada. Os outros 53 vão comer alguma coisa muito longe da necessidade básica de um ser humano. Segunda descoberta, deve faltar comida, né? Não. A gente produz no campo, na indústria, 130% da necessidade básica alimentar para todo cidadão brasileiro. Falta porque a gente desperdiça. 35% a 40% de tudo que a gente consome, pessoa física e jurídica, vai para aterro sanitário. Depois que a gente descobriu isso, a gente descobriu que os bancos de alimentos, entidades que a gente sempre tinha ouvido falar, mas não sabia o que fazia, resolve esse problema. Pega a comida onde falta, onde sobra, entrega a comida onde falta. A gente fez 2 parcerias, uma com o Banco de Alimentos em Alagoas, chama Mesa Brasil do Sesc, e outra com o Banco de Alimentos aqui de São Paulo, para o Sudeste, que chama o Banco de Alimentos. Temos tanto de dinheiro por peça, quantas refeições a gente consegue complementar, eles voltaram para a gente que é 5. Então, no dia 20 de maio de 2016, a gente lança o Reserva 1P 5P. Desde então, a cada peça de roupa que a gente vende, a gente complementa 5 refeições para quem tem fome no país. Até hoje, já foram mais de 155 milhões de refeições complementadas através desse projeto. Isso mudou para sempre a nossa vida. Isso ressignificou o propósito da empresa. Acordar todo dia de manhã para fazer moda é muito legal, mas para concomitantemente resolver um problema tão grave, ressignifica totalmente. Lembra que eu falei que a maior parte de nós somos bons? Eu dificilmente recebi uma mensagem de um amigo dizendo que comprou uma bermuda, uma calça, de um amigo, uma saia, uma camisa. Dificilmente. Até 31 de dezembro do ano passado, eu recebia dezenas de mensagens depois desse projeto. Por semana, deixei 5 pratos lá, hein? Deixei 10 pratos lá, hein? Deixei 15 pratos lá, hein? Porque a maior parte de nós somos bons. Quando a iniciativa privada se coloca entre o problema social e o consumidor, nós consumidores, que somos bons na maioria, escolhemos aquela iniciativa. Então fazer o que é certo, dá certo, volta. Sempre volta. Bom, e aí, gente, feito. O tempo é curto, tentei resumir, né, um pouquinho do que a gente fez nesse período, feito tudo isso e aprendido tudo isso. Uma vez que a gente saiu da empresa, a gente precisava pensar o nosso futuro. E foi um processo. Quando eu tomei a decisão, 2 anos antes, 1 ano antes, né, final de 23, eu fui fazer um check-up e eu estava, quando o médico quer te falar que você está mal indiretamente, ele fala que você está semi alguma coisa, né? Então eu estava tudo semi no check-up, né, tudo semi. Eu falei, não tem condição. Ali eu tomei 2 decisões, um ciclo havia encerrado, precisava cuidar da minha saúde, né? E, poxa, cara, talvez exista um mercado legal nesse negócio, né? E eu comecei a cuidar da minha saúde, fui fazer meditação, fui estudar o sono, comecei a alimentar melhor, comecei a olhar a composição do alimento atrás, virei aquela pessoa que eu olhava no supermercado e não entendia, né? Processo pelo qual muitos de vocês devem ter passado, né? Então foi um processo, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas já estava interessado nesse segmento, descobri que esse segmento é um segmento gigantesco. E aí veio um insight para a gente, para mim e para os meus sócios fundadores, muito grande, né? A gente lê um livro que eu recomendo a todos, que chama Strength to Strength. É de um professor de Harvard que chama Arthur Brooks, tá? No livro ele prova cientificamente que até os 40 anos de idade, a nossa zona de potência está na operação de um negócio. Quando a gente pilota, a gente é alguma coisa, diretor, gerente, a gente pilota o carro. E que depois dos 40, a nossa zona de potência está na mentoria, no investimento, no direcionamento de carreira. Então ali a gente pensou, pô, cara, talvez nessa nova fase a gente deveria mudar de lado do balcão, né? Começar a ajudar empreendedores. Então o insight que veio foi o seguinte, e se, ao invés da gente lançar uma nova marca rebelde, a gente não lançasse uma fábrica de marcas rebeldes? Como é que a gente podia fazer isso? Montando um fundo de investimentos para usar o nosso conhecimento para ajudar jovens empreendedores, novos empreendedores no Brasil, né? E por isso, o fundo de investimento é um fundo de investimento e é um venture capital e builder. Qual é a diferença, né? A gente é empreendedor é um atleta de alta performance dos negócios, né? Então nós somos competitivos. A gente não quer ser melhor do que qualquer fundo de investimento, a gente nunca vai ser melhor do que um fundo de investimento, porque ele não tem tempo de voo o suficiente para isso, nem conhecimento para isso. Mas como builders,
e como empreendedores, aí a gente tem uma vantagem competitiva. Então o nosso cheque nunca vai ser o melhor, mas a gente entende todos os ciclos de negócios do país e a gente pode ajudar um monte de empreendedores a viver esses ciclos de Brasil, né? Então a gente vai fazer isso através da Rebels, que é um negócio que a gente já lançou, e através de uma plataforma de educação, que a gente deu o nome de Clube de Donos, que ainda não foi lançado, mas a gente está gerando cadastro, eu vou botar um QR Code aqui para quem se interessar, que o objetivo é leverage de conhecimento mesmo, passar o nosso conhecimento de A a Z do que a gente aprendeu de empreender uma marca no Brasil, multicanal, do zero ao exit, depois virar executivo da empresa, fazer sucessão, modelo de gestão, venda, marca, enfim, absolutamente tudo. E aí, primeiro falando da Rebels, né? Enfim, a missão da Rebels é usar a força do empreendedorismo para melhorar a saúde do Brasil. A gente não vai ficar esperando o Estado. A gente vai escolher empreendedores, assim como a turma brilhante da Good Day, meus sócios maravilhosos, Enzo, Gabriel, João e Manu, né? O Enzo está aqui, cadê o Enzo? Estava aqui pelo menos mais cedo. Tá ali. Enfim, fortalecer essa galera, ajudá-los nos processos, nos desafios e nas vitórias, né? E para que eles possam mudar o país, mudar a saúde do país. Vocês todos nós juntos, a gente tem uma força coletiva de mudança muito grande, tá? Então essa é a missão da Rebels. Esse é o mercado, que todos devem saber, trilionário. É um negócio que no mundo tem 6,3 trilhões de mercado, até 29 deve ser 9 trilhões. Nesses números ainda não estão inclusos as consequências quase que óbvias hoje na sociedade do GLP-1, né? O GLP-1, que é a droga que está no Ozempic, que está no Mounjaro. Essa droga já cientificamente em laboratório, ela já tem comprovação de resolver diversas outras compulsões, de ajudar no combate do Alzheimer, do Parkinson. Então, quando isso for aprovado, né, para medicamento, para alimentação, para o nosso segmento, esse mercado que é de 9 trilhões certamente vai se multiplicar ainda muito mais, tá? A gente procura empresas que tenham empreendido bootstrapping, ou seja, com o próprio capital, não que a gente tenha algo contra quem faz as séries de investimento, que visa growth, né? Mas a gente não sabe, não entende desse negócio. Nós fizemos um negócio sustentável financeiramente, bootstrapped, né? Então a gente entende que a gente não tem como ajudar muito, um negócio que não tem as características do que a gente viveu, a gente não vai vender mentira, né? Com sócios que tenham total alinhamento de valores com a gente, os nossos valores eu botei, né, aqui no quadro, então tem que ter alinhamento de valor, porque se você não está alinhamento de valor, não adianta alinhar interesse de futuro, né? A primeira coisa é valor. Então, obrigatoriamente tem que ter valor, e são marcas fortes, e que sejam marcas fortes em mercados chatos. Eu acho que esse segmento de produtos naturais, a gente começa a reparar de fora, que estou chegando agora, né? Que cada um na sua categoria, no seu segmento de mercado, são mercados chatos, são mercados que têm cara de medicamento, ou que não são marcas sexys. E quando você faz uma experiência de marca sexy no mercado chato, isso cria um valor inquantificável. E essa experiência não é só no branding, é na jornada do cliente mesmo, né? Como é que está sendo a jornada de consumo do seu produto, né? Até aqui, a gente começou um negócio em fevereiro, né, propriamente dito, a gente já fez 3 negócios. O primeiro negócio que a gente fez, a gente se tornou sócio de uma academia de ginástica no Rio com foco em Gen Z, que chama The Simple Gym. O segundo negócio que nós fizemos, comecei aqui fazendo o merchandising, né? A gente se tornou sócio da moçada maravilhosa da Good Day, né? Para quem não conhece, é uma gummy, começou como gummy de creatina, hoje tem melatonina, tem vinagre de maçã, enfim, então vale a pena experimentar. Estamos lançando no stand uma collab com a Oakberry, que ficou maravilhoso, tá? E ontem nós lançamos aquele que um dia vai ser o maior portal de informação e comunicação do segmento, que se chama FitFeed, tá? Para quem quiser entrar, é só botar aí FitFeed no celular. Está espalhado pela feira também, nós somos parceiros da Naturaltech, tem QR Codes do FitFeed espalhado por toda a feira. A gente resolveu lançar esse portal porque nós estamos chegando agora. Toda a informação que a gente precisava era de gente gringa, que não necessariamente estava adaptada à questão do Brasil. Você não tem um portal de notícias, um newsletter especializado, né, com notícia crível e verdadeira, sem fake news, do mercado de produtos naturais, de saúde e bem-estar no Brasil. Não existe. Então a gente resolveu empreender esse negócio como legado para o mercado, né? Então lançamos ontem, inclusive. Tem um clube também, que teve o primeiro evento ontem.
Eu botei um QR Code aqui para quem tiver interesse em ser sócio da Rebels. Tá aí o QR Code, é só escanear, que vai cair na página e tem um formulário para se preencher, né? O Clube de Donos. O Clube de Donos a gente deve lançar nas próximas semanas. A ideia é que seja uma plataforma de educação, que começa como um clube de relacionamento e negócios. Não vai ser muita gente, vai ser muito pouca gente, porque a gente quer aprender para entregar direito. É uma primeira iniciativa. A longo prazo também devem ser grupos pequenos, 50 a 100 pessoas no máximo, tá? Senão perde muita qualidade. Esse QR Code leva para um formulário justamente para isso, assim, para que a gente entenda o perfil de quem tem interesse. Porque se não tiver perfil ainda, e não ter perfil não é um demérito, tá, gente? Não ter perfil é só um estágio profissional que não adianta. Se botar ali, vai gastar dinheiro e não vai entregar valor, então não faz sentido algum, tá? Então, enfim, botei o QR Code, é a primeira vez que eu mostro esse QR Code, então, spoiler aí, a gente ainda não falou, tá? Então, achei importante falar do passado aqui para explicar para vocês o futuro, tá? Eu botei aqui uma última página, que é um diretório de QR Codes, tá? Para um monte de coisa, para quem não escaneou ainda. Então, primeiro, eu contei muito rapidamente a nossa história, as nossas lições, mas eu escrevi um livro que chama Rebeldes Têm Asas. Então, o primeiro QR Code vai para o Rebeldes Têm Asas. Eu faço palestras e dou mentorias individuais também. Então, o QR Code vai para quem tem interesse. Clube de Donos, eu já mostrei. Rebels Ventures, eu já mostrei. E Business of Brands é o meu newsletter. Eu edito um newsletter semanal sobre marca, venda e gestão. Tá? É de graça. Então, quem quiser, quem tiver interesse, tá aí o QR Code também. E depois, todos os meus contatos em todas as redes. SDV, sigo de volta, sou bem ativo nas redes sociais. Enfim. Turma, a gente vai abrir agora para algumas perguntas. Foi um prazer, acho que eu cumpri aqui o prazo certinho. Primeira vez que eu faço essa palestra, falando sobre o futuro, né? O futuro até ontem era o presente, né? Enfim, o prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela recepção, pelo carinho, sala cheia. Primeira de todas as outras feiras que a gente vai fazer junto. Valeu, galera. Obrigado. Muito bem, muito bem. Super merecido, um grande cara do varejo. Agora a gente vai abrir para perguntas. Pode seguir. Rony. Posso falar de boa? Tá. Primeiramente, muito boa tarde. Rony, eu hoje atuo com mentoria e... Irmão, levanta a mão aqui, aí, ó, que eu não estou vendo. Teu lado direito. Foi. Boa. Vamos lá. Rony, hoje eu tenho um grupo de aceleração empresarial com foco em marketing, vendas e tecnologia. E a gente escalou muito com foco em serviço e indústria. Só que existia uma demanda de algumas indústrias de irem para o varejo e eu estou aqui, inclusive, aprendendo mais sobre o varejo de alimentação e mercado saudável com o foco de atender mais o meu cliente. Sim. Como que foi essa jornada de vocês de abrir a primeira loja e escalar as lojas, sendo que o mercado ali do atacado ainda, em tese, teria muito a ser feito? Olha, o que eu aprendi com isso é sempre muito ruidoso, sempre dá muito ruído. Quando quem vende no B2B vai para o B2C, sempre tem muito ruído. E tem duas formas de resolver isso, na prática, né? Primeira forma é que quando você começa a vender no B2C, em todos os casos, eu não tenho um caso que o que eu vou te falar aqui não seja verdade. Quando você começa a vender no B2C, o B2B vende mais. Porque não existe maior valor de marca a ser criado do que quando você bota um letreiro gigantesco com o nome de uma marca, uma vitrine, uma super experiência no ponto de venda, e as pessoas conhecem mais a marca, né? Obviamente, quando a gente fez isso, a gente respeitou uma distância mínima, né? A gente não ia botar uma loja do lado de um revendedor, né? Então, você tinha um raio combinado de distância, normalmente maior do que um bairro, né? Então, o efeito halo é quando é o seguinte, quando você faz alguma coisa sob o ponto de vista de marca, isso cria um valor de marca, uma percepção de marca tão maior que pega em outros canais. Então, o efeito halo de abertura de uma loja sempre gerou mais venda para a gente na prática no B2B. Segunda forma de resolver isso é franqueando o negócio, né? Não tem jeito, o B2B, o revendedor, o varejista, por melhor que seja a experiência que ele entrega dentro do estabelecimento dele, não é uma experiência exclusiva da marca, né? Quando você abre uma loja, você está entregando uma experiência exclusiva da marca, então você tem essa oportunidade. Então, dar a oportunidade, o que a gente sempre fez de forma muito bem sucedida,
dos nossos varejistas, multimarcas, né, atacadistas, se tornarem franqueados da marca também na cidade deles. Então, são hoje, salvo engano, 150, 160 lojas franqueadas, né, mais isso impróprias. Dessas 150, metade era um multimarca local que manteve a multimarca vendendo uma das nossas marcas e abriu uma loja própria, né? Isso só gera valor, né? Fora a questão de canal de fornecimento, gestão de estoques, transferência de estoque entre loja, gera uma otimização muito grande. Agora, com relação à jornada omnicanal do cliente, fala-se muito sobre a omnicalidade do varejo. Só que quem se tornou omnicanal e já há muito tempo, isso não é mais novidade, foi o cliente. É o cliente que tem o celular, é o cliente que está em qualquer lugar, independente de onde ele consuma da marca, ele tem que entregar a mesma experiência. Então o que a gente fez ao longo da nossa história não foi pensar inovação sob o nosso ponto de vista. Foi desenhar a jornada do cliente sob o ponto de vista dele, conversando com ele, desenhar mesmo. Ele ouve, por esse motivo ele ouve falar, por esse outro motivo ele ouve falar, a audiência, né? Por esse outro motivo, por esse outro motivo. Depois que ele ouve falar, ele faz o quê? Ele faz o quê? E desenha. Desenha a jornada toda, até o pós-venda. Em cada ponto de contato desse, o que a marca está provendo de experiência? Tá bom, médio ou ruim? Em todos os canais. Então, pensando em inovação como jornada e não como produto, eu acho que a gente também foi resolvendo essas questões de conflito de canal. Só para fechar, a última dúvida dentro desse conceito é como que você mensura os indicadores assim, de eficiência da campanha de marca? Isso é outro conceito que para mim é sempre dúbio. Cara, dentro do ambiente online, eu não preciso nem explicar, né? Ela é muito mais fácil. Do offline, quando você tem uma rede de franquias, também é muito mais fácil de explicar e de entender, porque você tem o PDV da pessoa e você entende de onde estão vindo aqueles clientes. A questão cadastral ela é fundamental. Gente, quem tem varejo, quem atende cliente não cadastra, e aí o cadastro, ele não é só quando o cara compra pela primeira vez, é a associação ao cadastro quando ele compra pela segunda. Já conversei com muito varejista que fala assim, a minha frequência, a minha retenção é muito baixa. Aí você vai lá para dentro do negócio, ninguém está perguntando para o cara o CPF quando ele fecha o pedido novamente. Então ele acha que o cliente não voltou, mas o cliente voltou. Só que se você não registrar o CPF do cara quando ele volta, como é que você vai saber que ele voltou? Né? O que no ambiente online é mais fácil, porque se o cara não se cadastrar, ele não vai receber o produto. No offline, você tem que ter uma equipe muito bem treinada para gerar esses dados para que você possa ler. Então assim, no varejo direto, seja online ou seja offline, é muito fácil a leitura. No cliente multimarca, na revenda varejista, não tem muito jeito, né? Porque dificilmente o varejo, exceto o grande varejista, ele integra, normalmente ele integra o estoque dele até o RP. Tem muito grande varejista que faz isso, grandes supermercados, grandes farmácias, você consegue acompanhar a venda. Mas na pulverização, nos pequeno e médio varejista que não integra esse dado, é na conversa. É no contato com o buyer, é entendendo como é visitando a loja, é arrumando a prateleira do cliente. Gente, varejista, quem vende produto, quem é vendedor, tem que estar na loja. Não tem que estar no escritório, conversando com o vendedor da loja. Como é que está o sell-through do meu produto aí? Ah, tá ruim por quê? Ah, porque só compra o sabor tal e só tem o sabor... Eu troco, vai aumentar o sell-through. Então, quando você não consegue medir tecnologicamente, o que hoje você consegue fazer em 70%, 80% dos casos, tem jeito, é fé e peregrinação, querido. Oi, Rony, prazer. Prazer, irmão. Eu sou o Thiago Pimentel, sou de Vitória, Espírito Santo. Eu sou o fundador da Veganza, que foi a primeira rede de empórios e restaurantes veganos a escalar através de franquias no Brasil, há 11 anos atrás. Parabéns, irmão. A gente passou por alguns desafios no processo de expansão, a gente falava com fundos de venture, e eles não entendiam esse mercado 11 anos atrás. E os meus mentores lá no Espírito Santo é o Diogo Roberti, co-founder do PicPay, sim, o Marcos Buais, o Rodrigo Miranda, que fundou, escalou e vendeu 3 startups. Grandes amigos, né? E depois de entender os meus desafios do ponto de vista de varejo, entender quão difícil é a gente educar esse mercado, né? A gente vê que todas as marcas presentes nessa feira, elas focam muito no canal de distribuição e esquecem de olhar esse pilar da educação, né? Porque você tem elementos de divulgação,
de criação de comunidade, às vezes, né, o founder, muito barriga no balcão, não consegue fazer esse caminho, né, essa jornada da educação. E falei com diversos investidores na época, eles falam assim, cara, por que negócios veganos não escalam, não dão certo no Brasil? Eu apontei, né, foi esse pilar da educação. Não é sobre isso que eu quero falar, eu vou fazer minha pergunta agora. A minha esposa ela é médica, psiquiatra, e a gente está fundando uma clínica chamada Helion Mosaic, que vai ancorar 5 pilares. O pilar da psicologia, da psiquiatria, da nutrição e atividade física e o pilar da espiritualidade. Parabéns. E a gente entendeu, né, do ponto de vista de tese do negócio de vocês, que vocês estão olhando para essa área de saúde mental. Total. E esse nosso mercado, onde a gente tá criando essa clínica para escalar, seja através, né, de atendimento online e presencial, é um mercado muito chato. Muita gente não fala sobre isso. Como é que vocês estão olhando para esse pilar, né, da saúde mental e do ponto de vista de clínicas, né, de atendimento médico, como que a gente pode modernizar esse setor, que é muito engessado, muito tradicional e até arcaico na maneira de se relacionar com os pacientes? Bom, a gente, depois que lançou a Rebels, a gente ficou surpreendido com a quantidade de médicos e empreendedores da medicina que nos procuraram, né? O Fernando, meu sócio, levanta a mão aí, Nandão. O Fernando, meu sócio, é o que cuida, é o CEO da Rebels, né? E a gente, quando comunicou, a gente comunicou num veículo de comunicação, no Neofeed. A gente esperava que fosse entrar através desse formulário, sei lá, talvez 100, se isso, cadastros de marcas interessadas, entraram 700 em 48 horas. Então, assim, o nosso último mês foi, assim, caótico, porque a gente queria atender todo mundo, responder todo mundo, estudar tudo, né? E a gente ficou muito surpreso com a quantidade de médicos, né? De todos os segmentos, né? Corpo, alma, mente, tudo, tá? Espiritualidade, nos procuraram. Acho que há uma percepção por parte do profissional liberal, nova, justa e muito saudável, de que ele é um empreendedor, né? O profissional liberal, ele antes se compreendia um especialista. Mas, pô, o cara tem um CNPJ, não tem um CLT, ele é um empreendedor, né? Então ele nunca se preocupou muito, exceto quando estava ali, barriga no balcão com o cliente direto, em entregar uma experiência fantástica. Né? Como é que ele, quando o cliente liga, ele atende imediatamente? Como é que ele acha o cliente que tem o ICP parecido com a clínica dele? Como é que ele faz um pós-atendimento sem ter que lembrar dos 259 clientes que ele pessoalmente atendeu, né? E a gente vive num mundo hoje com automações e ferramentas de AI e LLM maravilhosas nesse sentido, tá? Quando você junta toda essa questão de automação e tecnologia já existente com a capacidade que uma pessoa tem de criar comunidade, aí, cara, é um átomo exponencial, né? Tem muito potencial. Então a gente vê com muitos bons olhos, muitos desses negócios que se cadastraram estão andando na fila do nosso processo seletivo e está completamente dentro da nossa tese. Se tiver interesse, inclusive, está aí o QR Code, é só preencher lá. Tá? Boa tarde, tudo bem? Tudo Sou ótimo. Luiz, de Floripa. Infelizmente a gente não vai ser sócio porque a nossa tese vem da moda. Então vocês têm um período, falei com o Fernando um pouco mais cedo. Lá, só antes da pergunta, lá a gente faz camisetas de cânhamo e tênis de cânhamo. A gente importa do Nepal, velho. isso aí. Que massa. Emprega ex-detentos, mulheres. Como é o tudo nome? mais. Tairu. Tairu. Tairu é companheiro de viagem Tupi-Guarani. Aí, galera, comprem Tairu. Tá, valeu. A pergunta é, mesmo tendo na tese de vocês, está vendo algum movimento na questão da moda dentro do mercado de wellness? Lá fora tem, tá forte. Tem o mais óbvio, né? Sim, mais óbvio. Que é o athleisure e a roupa para você praticar atividades físicas, né? Mas os materiais sintéticos, por outro lado, são aqueles que têm a composição mais lenta no meio ambiente depois de descartados, né? Então, quanto mais 100% algodão for o produto, cânhamo, por exemplo, é um produto, enfim, você sabe disso, não à toa se constrói a marca, você tem um produto muito mais sustentável. Acho que há um desafio grande e uma oportunidade, por consequência do tamanho do desafio, de construção de um produto que seja moda athleisure, né, que você possa usar na tua vida pessoal e você possa fazer atividade física em 100% algodão, né, ou com o mínimo de material sintético possível, né. E aí você tem outros problemas. Como é que você faz esse produto transpirar menos? Como é que você faz esse produto carregar menos peso de suor? Como é que
Então você tem outros desafios. Né? Na verdade, a gente se posiciona como after sport. Eu não sou um produto de performance. Sim. Então, naquela jornada do consumidor de 24 horas, ele pratica esporte 2 horas. Eu faço Sim. triatlon. Sobram 22. Ele dorme 8, tem 16 horas aí, 14 horas que ele está acordado, Perfeito. sem praticar esporte. Então a gente entendeu a jornada do consumidor e ataca essas experiências. Não, o que eu entendi que a tua pergunta era se haviam marcas Sim, dentro sim. da experiência esportiva. Eu falei que tem, mas ela não é... Porque se uma marca é poluente, né, ou ela leva muito tempo para se decompor no meio ambiente, apesar de ser para praticar um esporte que vai trazer saúde para a vida da pessoa, não dá para dizer que essa marca ela é 100% wellness, né? Assim, e vai trazer outros danos, talvez até maiores do que aquele não causado, né? Quanto tempo vocês têm que ficar fora do mercado? Até final do ano que vem. Tá, a gente conversa. Prazer. Beleza, irmão.